Bom, eu quis fazer uma coisa diferente, né? Eu tava pensando em alguma coisa diferente pra fazer e eu inventei essa ideia. Então não sei se vai dar certo. Desculpa por ser feito dessa maneira, desculpa por você ter que aturar meu sotaque carioca, mas é o que acontece. Vai ser assim. Então eu fiz um levantamento mais ou menos do que eu acho que vai cair nessa prova de microbiologia, né? Um pouco do resumo das informações que eu aprendi, que eu estudei. Né? Não está completo, ainda tem muita coisa que eu estudei que não tá aí, né, e que provavelmente vai cair, mas é um material de apoio para poder ajudar. Então, eu fiz mais ou menos um levantamento do que vai cair, né, são todos os micro-organismos que a professora passou, né, sobre fungos ela ainda não passou, né, mas no plano de ensino fala que é para falar sobre fungos, mas eu não tenho certeza se vai falar sobre fungos. Mas é basicamente, então, já fica aí para a gente ver. Né, vai falar sobre os arranjos de classificação, que é uma coisa simples, né, bem básico, então é fácil de saber. Sobre transmissão também, que eu acho simples, o mais importante, eu acho que saber é o patogênese, né, como mecanismo de como funciona esse microorganismo. Né, e eu tenho a pequena impressão de que vai falar sobre coloração de bactérias gram-negativas, puxando um pouco do que a gente aprende nas aulas práticas. Não tenho certeza, mas eu acredito que provavelmente vai falar um pouco sobre isso. Né? Então, primeiro vamos falar sobre os cocos gram-positivos. Então, tem o estafilococcus e o streptococcus. Né? A principal diferença entre eles está nesse arranjo, então é importante saber sobre isso, sobre o arranjo de cada um deles. O estafilococcus está nesse arranjo de caixa de uva, né? São várias bolinhas nesse arranjo de caixa de uva, e o streptococcus está nesse colar de pérolas. Né? Então, as bolinhas todas organizadas, né? Em fileiras. E agora, primeiro a gente vai falar sobre o estafilococcus. Né, o Staphylococcus aureus ele é muito conhecido, ele é muito famoso, então provavelmente eu acredito que na prova vai ter uma ou duas questões que falem somente sobre ele. Né? Ele não tem muita coisa para abordar, mas porque ele é bem famoso, ele é bastante patogênico, então é importante saber sobre isso. Então, Staphylococcus aureus, a primeira coisa que precisa saber, né, que ele é um mecanismo, ele é uma bactéria da flora, né, da flora da pele. Então, como toda vez que uma bactéria é relacionada à flora da pele, ela tem esse tipo de transmissão, né, transmissão ou sobre o contato direto, né, através de feridas e queimaduras, abrasões, ou indireta, né, que é através de gestão de alimentos, ou seja, uma mão que não foi lavada antes de comer o alimento, né, pode transmitir. Então, as doenças dele estão relacionadas a doenças localizadas, né, ou superficiais, que são forúnculos, aquelas doenças da pele, né, que a gente consegue ver, né, que geralmente está sempre relacionada a esse outro fator dele, né, essa piogenicidade, né, ele é piogênico, ele está relacionado com a formação de pus. E ele também tem doenças disseminantes, né, que são aquelas doenças invasivas. Então, quando ele consegue penetrar o organismo, ele pode causar doenças dentro do organismo desse indivíduo. Os fatores de virulência dele principais, né, ele tem muitos outros, mas os principais é a cápsula, que protege ele da fagocitose, né, das células do sistema imunológico. Tem essas endotoxinas e exotoxinas, né, que ajudam ele a se proteger, destruindo as células do sistema imunológico. E a catalase. A catalase é muito importante saber por causa do teste da catalase, né, que diferencia os estafilococos dos streptococcus. Então, é um diferencial que os estafilococos têm, né, que todos os estafilococos vão ter. O Staphylococcus epidermidis, também está relacionado nessas questões de ter doenças disseminantes, né, doenças deles sempre são disseminantes. Aqui fala sobre o exemplo de duas doenças, né, que é septicemia relacionada à baixa imunidade e a meningite, relacionada ao uso de drogas injetáveis, né, quando os usuários eles utilizam acabam se contaminando com o Staphylococcus epidermidis. Né, algo importante de destacar nele é sobre isso, sobre o biofilme. Né, um fator de violência bem importante dele está relacionado a infecções hospitalares. Então, esse é um conceito que tem que estar bem fixo na mente, que biofilme sempre está relacionado com infecções hospitalares e vice-versa. Então, quando fala de biofilme, já lembra de infecção hospitalar. Infecção hospitalar, biofilme. Né? A questão dos catéteres, que não houve correta higienização deles. E também ele apresentando toxinas e exotoxinas, cisteínas e lipases, que são enzimas, né, que ajudam ele na infecção. Ele tem essas duas enzimas também. Ele tem a catalase, né, que é muito importante, e ele apresenta a coagulase também, né, que é importante para esse microorganismo se manter vivo, dentro do organismo do indivíduo. E tem os estafilococcus saprofíticos também, que a professora não deu muito destaque para ele, mas basta saber que ele está relacionado às doenças no trato urogenital feminino, ou seja, está relacionado àquelas doenças que acontecem no início da atividade sexual.
né, que a professora sempre falou, da questão do esgoto ser perto do parque de diversão e tudo mais, né, ele tem essa relação. Sobre os streptococcus, né, eles têm essas classificações, né, o beta-hemolítico, você vê beta-hemolítico, que você já sabe que eles degradam completamente as hemácias. E no caso aqui do alfa-hemolítico, eles só rompem as hemácias, né, eles só dão uma destruída, mas não degradam completamente. Então, no primeiro que a gente tem a Streptococcus pyogenes, né, ele é beta-hemolítico. E como vê aqui pelo nome das doenças, naquele caso ele tem a faringite, a piodermite, ou seja, está sempre relacionado à inflamação. E sempre quando se fala sobre inflamação, já pode relacionar com o sistema imunológico, né? Sempre tem o sistema imunológico envolvido nisso. Então, o fator de violência tem a cápsula também, né, um fator de violência geral. Ele tem o péptido glicano, né? Como a gente sabe, a parede das bactérias gram-positivas tem uma camada espessa desse péptido glicano, né? Que ele acaba produzindo citocinas que ativam o sistema complemento, ou seja, ativa um sistema de inflamação. Né? Tem a proteína M também, que ela atrapalha o sistema imunológico, e tem a toxina que é muito importante, que é a toxina eritrogênica. Né? Não dá muito destaque para ela, mas é importante saber, né, que ela trabalha ativando os linfócitos T, que acaba aumentando a vascularização dos vasos sanguíneos, né, que acaba extravasando esses eritrócitos, que causa aquela inflamação cutânea, ou seja, aquelas inflamações na pele, né, aquelas manchinhas vermelhas que aparecem. O Streptococcus pneumoniae, ele é alfa-hemolítico, né, ou seja, ele rompe as hemácias, né, está relacionado a doenças disseminantes também, como as pneumonias e a meningite, e otites e sinusite. Né? É importante destacar isso, as pneumonias e as meningites, está bem relacionado a isso. Né? Os fatores de violência dele é a cápsula, como todos os outros têm, e a CGA protease, que é uma enzima que é ligada, né, à imunoglobulina A, que é um tipo de anticorpo. E tem o Streptococcus agalati também, que também a professora não deu muita importância para ele, mas ele também está relacionado ao trato urogenital. A diferença dele, né, é que ele pode atravessar a barreira placentária e atingir o feto, né, no caso das mulheres gestantes. E por último aqui tem a espiroqueta, né, só falar a respeito de uma que é a treponema pálido, que ela está relacionada à sífilis. Então, algo importante saber sobre ela é sobre a transmissão, né, que ela tem a transmissão horizontal, que é através das relações sexuais, e a transmissão vertical, né, que é a transplacentária, ou seja, da mãe para o feto. Importante saber dela é que ela tem um crescimento lento e sensível, por isso que a sífilis é uma doença tão demorada. Né, de fator de virulência que ela tem a motilidade, né, que é dada pelo flagelo, que ajuda ela a se movimentar, né, dentro das células, e tem as camadas lipídicas, que impede o reconhecimento dos anticorpos. Né, não vou falar muito sobre patogênese da sífilis, mas só relembrando, né, ela tem a fase primária dela, que aparece esses cancros, né, que é o sistema imunológico tentando destruir a bactéria, e acaba causando uma lesão tecidual, né, que são aqueles cancros. A fase secundária dela são algumas lesões, uma febre, mas algo superficial, né, não muito, umas manchas na pele que aparecem, mas algo não muito perigoso, né? E ela fica nesse estágio latente de aqui fala de 5 a 50 anos, geralmente dura nessa média mesmo, que a doença ela não dá nenhum sintoma, então o paciente acha que está tudo certo, né? E tem a fase terciária que é a fase fulminante, né? Que ela aparece em todos os órgãos e está bem para destruir mesmo. Então só para praticar um pouco, né? Eu fiz alguns exercícios para a gente poder praticar e poder desenvolver um pouco sobre isso. Né? Então, o primeiro exercício é um caso clínico. Fala assim: JF sofreu um acidente de moto com fratura exposta na região do antebraço. Algum tempo depois apresentou sintomas de uma inflamação aguda. Foi diagnosticado com osteomielite piogênica causada por um micro-organismo. A letra A, qual foi este micro-organismo? Letra B, como se desse infecção. Então, analisando esse caso clínico, a gente consegue descobrir algumas coisas. Por exemplo, quando fala sobre osteomielite piogênica, a gente já pode assimilar ao Staphylococcus aureus, né? Porque ele tem essa característica de ser piogênico, né? E como a gente aprendeu na patologia, a osteomielite ela está relacionada ao Staphylococcus aureus. Então, quando respondendo a alternativa A, quem foi este microorganismo, a gente pode dizer que foi o Staphylococcus aureus. E outra coisa, como se desse infecção. Então, como eu disse, Staphylococcus aureus é uma bactéria da pele.
né, ele está relacionado à flora da pele. E toda bactéria da pele tem eles gostam, né, dessa parte de ferimentos, queimaduras, abrasões, toda brechinha eles têm para poder infectar. E aqui como fala que ele teve uma fratura exposta, né, no acidente de moto, então foi basicamente um portal para poder ser infectado pelo Staphylococcus aureus. Então a infecção se deu através dessa fratura exposta, né, onde os Staphylococcus aureus invadiram o organismo dele. Né, um outro exercício fala assim: o médico de MF solicitou que ela realizasse um cateterismo cardíaco. Alguns dias depois, sentiu fortes dores no peito. Ao realizar mais exames, foi diagnosticado com endocardite bacteriana. Nas análises do sangue foram detectadas as enzimas catalase e coagulase. A possível bactéria envolvida e seu fator de virulência característico nesse caso são. Então, algo importante de a gente identificar aqui no texto, tem algumas coisas que dá para saber para a gente achar a resposta. Né? Por exemplo, aqui fala sobre o cateterismo. Né? Então, o cateterismo pode estar envolvido, né, com aquela questão de, de infecção hospitalar. Né? E quando fala sobre infecção hospitalar, fala sobre biofilme. Né? Nesse slide eu deixei característico a resposta e algumas coisas que dá para perceber. Por exemplo, cateterismo, né, está envolvido com a questão do biofilme, de infecção hospitalar. A endocardite bacteriana, né, como eu disse, a endocardite pode ser causada por vários micro-organismos, mas nesse caso, né, a gente conseguiu especificar por causa da presença da catalase, então a gente já sabe que é um estafilococcus, né, porque eles apresentam essa característica da catalase, e também eles uma coagulase, né, então por isso que a gente consegue identificar que foi o Staphylococcus epidermidis, né, através do biofilme, lembrando novamente por causa do cateterismo. Então foi uma infecção hospitalar, está relacionada a biofilme, ou biofilme está relacionado à infecção hospitalar. Isso tem que estar bem fixo na cabeça. E por último, uma questão bem simples, né, mas aqui é bom a gente lembrar. Uma mulher portadora da bactéria Treponema pallidum pode transmitir essa bactéria de que maneiras? Então lembrando, né, a Treponema pallidum ela é transmitida horizontalmente, né, através de relações sexuais. Então essa mulher pode transmitir essa pode transmitir essa bactéria para o parceiro através de relação sexual e pode transmitir para o feto, né, através de uma gravidez. A bactéria pode atravessar a parede placentária, né, e pode infectar o feto também. No caso do sífilis no feto, ele pula a parte 1, né, ele vai somente para a parte 2, a parte das manchas da pele, tá certo? Esse é um resumo, essa primeira parte do resumo, né? Revisa um pouco do que você aprendeu, compara com as anotações do caderno. E caso você tenha alguma dúvida, me procure, né? Eu vou tentar ajudar da maneira que eu sei, não sei de tudo, né? Na verdade, não sei de quase nada, mas estou tentando aprender. E é isso aí. Espero que você não tenha enjoado do meu destaque. Tchau.